Um milionário contratou uma cozinheira sem saber a verdade. Quando descobriu que ela era sua mãe, ficou sem palavras. Maria Luísa acordou cedo naquela manhã, antes mesmo do despertador tocar. O céu ainda estava escuro, e o silêncio da casa fazia o barulho do seu coração parecer mais alto. Ela se levantou devagar, tentando não acordar a filha, Camila, que dormia no quarto ao lado. Enquanto passava o café na cozinha simples, olhava para a carta de contratação que estava em cima da mesa. O novo emprego parecia uma luz no fim do túnel. Depois de meses lutando para pagar as contas e cuidar da filha doente, aquela oportunidade, na mansão de Rodrigo Vasconcelos, podia ser a salvação que ela tanto precisava. A caminho da mansão, Maria sentia o estômago apertado. Não sabia se era nervosismo ou ansiedade. O ônibus lotado sacudia a cada curva, mas ela nem reparava. Sua cabeça estava cheia de pensamentos. Será que vou conseguir me adaptar? E se eles não gostarem da minha comida? Mas acima de tudo, ela pensava em Camila. Esse trabalho não era só um emprego, era a chance de oferecer um tratamento melhor para a filha, de dar a ela uma vida mais confortável. E no fundo, uma parte dela sentia que aquele lugar carregava algo mais, algo que ela ainda não conseguia entender. Ainda mais agora que seu marido, Luiz, havia falecido. Quando desceu do ônibus, Maria ficou parada em frente ao portão da mansão. O tamanho da casa era intimidador. Ela respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e apertou a campainha. Um segurança apareceu, olhou para ela de cima a baixo, mas não disse nada. Só abriu o portão e a deixou entrar. Maria caminhou devagar, pelo jardim impecável, sentindo o cheiro das flores misturado ao perfume caro que parecia estar no ar. Cada passo era um lembrete do quanto sua vida estava longe daquele mundo, mas ela não podia se deixar abalar. Não agora. Dentro da mansão, foi recebida por uma mulher elegante chamada Clara, que parecia ser a governanta. Clara explicou as regras da casa com um tom sério, quase frio. Maria apenas assentia, tentando memorizar cada detalhe. Cozinha impecável, horários rígidos, nada de conversas desnecessárias com o patrão. Mas no fundo, Maria sabia que sua comida falaria por ela. Sempre foi assim. Não importava onde estivesse, quando ela cozinhava. As pessoas sentiam o calor e o amor que ela colocava em cada prato. E era isso que ela faria ali. O primeiro dia foi puxado. Maria limpou a cozinha, organizou os ingredientes e preparou um almoço. Simples, mas cheio de sabor. Arroz, feijão, carne assada e uma salada fresca. Enquanto cozinhava, ela tentava imaginar como seria o tal Rodrigo Vasconcelos. Será que ele era arrogante como os ricos que apareciam na televisão? Ou talvez fosse daqueles que nem olham na cara dos funcionários. Mas ela logo deixaria de lado essas suposições. Quando Rodrigo entrou na cozinha para pegar um copo d'água, Maria congelou. Ele não disse nada. Só lançou um olhar rápido para ela e saiu. Mas aquele olhar, havia algo ali que mexeu com ela de um jeito estranho. Depois do almoço, Clara avisou que Rodrigo queria falar com ela. O coração de Maria quase saiu pela boca. Ela entrou na sala enorme, com paredes de vidro e móveis modernos, e viu Rodrigo sentado atrás de uma mesa de madeira escura. Ele era mais jovem do que ela imaginava, com um olhar sério e uma presença que enchia o ambiente. Mas o que a surpreendeu foi o que ele disse. Gostei da comida. Lembra-a da minha infância. Foi só isso. Simples, direto. Mas aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Maria pelo resto do dia. Quando chegou em casa, Maria estava exausta, mas com o coração leve. Contou para Camila como foi o dia, descrevendo cada detalhe da mansão e do patrão misterioso. Camila, mesmo doente, sorriu ao ouvir a mãe falar com tanto entusiasmo. Mãe, acho que você vai se dar bem lá, disse ela com a voz fraca. Maria acariciou o cabelo da filha e por um instante sentiu que tudo estava no caminho certo. Mas no fundo, aquela sensação estranha que teve ao olhar Rodrigo pela primeira vez não saía da sua cabeça. Algo nela dizia que aquele emprego
Não era só uma chance de ganhar dinheiro, era o começo de algo muito maior. Nos dias seguintes, Maria se dedicou ao trabalho com ainda mais afinco. Cada prato que preparava era uma forma de mostrar que merecia estar ali. E Rodrigo, apesar de continuar reservado, começou a aparecer mais vezes na cozinha. Às vezes, fazia perguntas sobre os ingredientes, outras vezes só observava. Maria fingia que não notava, mas sentia o olhar dele sobre ela, como se estivesse tentando lembrar de algo. E aos poucos, ela também começou a reparar nele de outro jeito. O jeito que ele mexia o café, o modo como franzia a testa quando estava concentrado. Eram gestos que pareciam familiares demais. Num final de tarde, enquanto arrumava a cozinha, Maria viu Rodrigo passar pelo corredor usando um medalhão pendurado no pescoço. Era um objeto simples, mas o coração dela disparou. Aquele medalhão era idêntico ao que ela havia deixado com o filho que foi forçada a entregar para adoção há mais de 30 anos. Naquele momento, uma avalanche de memórias veio à tona. Será que era possível? Será que o destino estava pregando uma peça? Maria tentou afastar a ideia, dizendo para si mesma que era só uma coincidência. Mas no fundo, algo dentro dela gritava que havia mais naquela história do que ela podia ver. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Ficava se revirando na cama, pensando em cada detalhe que havia notado nos últimos dias. O jeito de Rodrigo, o medalhão, as pequenas coincidências. Tudo parecia se encaixar de um jeito assustador. Pela manhã, olhou para Camila dormindo e sentiu um aperto no peito. Será que ela estava trabalhando na casa do próprio filho? A ideia parecia loucura, mas Maria sabia que precisava descobrir a verdade. E a partir daquele momento, seu novo emprego não era mais só uma forma de sustentar a família. Era também uma busca por respostas que ela nem sabia que ainda precisava. Rodrigo Vasconcelos não era o tipo de homem que gostava de ser notado. Apesar de ser dono de uma das maiores empresas do país, ele preferia o silêncio do que a badalação. Ele tinha conquistado tudo o que muitos sonham: dinheiro, poder, status. Mas para quem olhava mais de perto, dava para ver que faltava alguma coisa. Rodrigo era sério, reservado e sempre mantinha uma distância segura das pessoas. Nem os funcionários mais antigos da empresa podiam dizer que o conheciam de verdade. E na mansão onde vivia sozinho, esse distanciamento só ficava ainda mais claro. Desde que Maria Luísa começou a trabalhar na casa, ela percebeu rapidamente que Rodrigo não era de muitas palavras. Ele mal aparecia durante o dia, passava horas, trancado no escritório ou em reuniões pelo telefone. Quando cruzava com alguém, o máximo que saía era um aceno de cabeça ou um bom dia, apressado. Mas, mesmo sem falar muito, a presença dele era forte. Tinha algo no jeito como ele andava pela casa, com passos firmes e postura ereta, que fazia todo mundo prestar atenção. Rodrigo parecia carregar o peso do mundo nos ombros, mas nunca deixava isso transparecer. O curioso é que, apesar de toda essa seriedade, Rodrigo mostrava um lado diferente quando o assunto era comida. Não que ele fizesse grandes elogios ou se sentasse para longas conversas à mesa. Mas desde o primeiro almoço preparado por Maria, ele começou a aparecer mais vezes na cozinha. Era sempre do mesmo jeito. Entrava em silêncio, pegava um copo d'água ou uma fruta e ficava alguns segundos ali, como se estivesse pensando em algo distante. Maria fingia que não reparava, mas cada vez que ele fazia isso, ela sentia que havia algo naquela comida que o tocava de um jeito especial. O que Maria não sabia era que, por trás daquela fachada dura, Rodrigo carregava uma história que nem ele entendia direito. Ele havia sido adotado ainda bebê, mas nunca soube detalhes sobre sua família biológica. Seus pais adotivos, Rosa e Antônio, sempre o trataram com muito amor e lhe deram todas as oportunidades possíveis. Ainda assim, Rodrigo cresceu com um vazio que não sabia explicar. Rosa, agora doente, sempre lhe dizia para buscar suas raízes, mas ele nunca teve coragem de fazê-lo. Parecia que, ao procurar seu passado, estaria traindo aqueles que o criaram. No entanto, o medo de perdê-la o consumia. Afinal,
Agora eram apenas ele e sua mãe, já que seu pai havia partido há alguns anos. Esse conflito interno aparecia nas pequenas coisas. Rodrigo era obcecado por controle. No trabalho, tudo tinha que ser perfeito. Qualquer erro, por menor que fosse, o deixava irritado. Na mansão, cada objeto estava em seu lugar, e ele odiava quando algo saía da rotina. Mas, com a chegada de Maria, ele começou a perceber que nem tudo precisava estar sob controle para funcionar bem. A comida dela, por exemplo, era simples, mas tinha um sabor que o fazia lembrar de algo que ele não conseguia identificar. Era como se cada prato trouxesse uma memória adormecida, algo que ele não sabia que estava lá. Um dia, Rodrigo estava sentado na varanda da mansão, olhando para o jardim sem realmente ver nada. Tinha acabado de comer o jantar preparado por Maria e sentia aquela mesma sensação estranha de sempre, uma mistura de conforto e inquietação. No meio desse turbilhão de pensamentos, ele pegou o medalhão que sempre carregava no pescoço. Era a única coisa que tinha vindo com ele quando foi adotado. O medalhão era simples, mas para Rodrigo tinha um valor imenso. Ele nunca soube de onde aquilo vinha, mas por algum motivo nunca conseguiu se desfazer dele. E naquela noite, ficou ainda mais claro que o passado estava começando a bater à porta. Com o tempo, Rodrigo percebeu que a presença de Maria na casa fazia bem para ele, mesmo que não admitisse isso nem para si mesmo. O jeito tranquilo dela, a forma como cuidava da cozinha e o carinho que colocava em cada refeição criavam uma sensação de lar que ele não sentia há muito tempo. Mas ao mesmo tempo, isso o incomodava. Rodrigo não gostava de se sentir vulnerável, e aquela conexão silenciosa com Maria começava a mexer com ele de um jeito que não conseguia controlar. Era como se ela soubesse de algo que nem ele sabia. Apesar de tentar manter a distância, Rodrigo começou a prestar atenção nos detalhes sobre Maria. O jeito que ela falava da filha, Camila, a dedicação com o trabalho e até o brilho nos olhos quando alguém elogiava sua comida. Ele gostava de ouvir a voz dela ecoando pela cozinha, mesmo quando ela achava que estava sozinha. Era uma presença discreta, mas que, de alguma forma, preenchia o silêncio da casa. Rodrigo não entendia por que isso o afetava tanto, mas sabia que não era algo que podia simplesmente ignorar. Rodrigo também enfrentava problemas na empresa. Seu sócio, Maurício Antunes, estava pressionando para que ele assinasse um acordo de fusão com uma empresa estrangeira. Esse acordo poderia salvar a empresa de uma crise financeira, mas custaria o emprego de centenas de funcionários. Rodrigo sabia que Maurício só pensava no lucro, mas ele ainda tinha dúvidas sobre o que fazer. Curiosamente, foram as conversas simples com Maria, entre um almoço e outro, que começaram a influenciar suas decisões. Sem perceber, ele estava deixando que a sabedoria dela, vinda da experiência de vida e não de livros, guiasse seus pensamentos. O que Rodrigo não sabia e nem imaginava era que Maria carregava um segredo que poderia mudar tudo. A conexão que ele sentia com ela não era só coisa da cabeça dele. Havia um laço muito mais profundo entre os dois, algo que estava prestes a vir à tona. Mas, até esse momento chegar, Rodrigo continuava tentando entender por que aquela mulher simples, com um sorriso acolhedor e mãos calejadas de tanto trabalhar, mexia tanto com ele. A resposta estava mais perto do que ele podia imaginar, e quando viesse, mudaria suas vidas para sempre. Maria Luísa já estava começando a se acostumar com a rotina na mansão. Todos os dias, ela chegava cedo, preparava o café da manhã e deixava tudo impecável antes mesmo de Rodrigo descer para o trabalho. Apesar do ambiente luxuoso e da seriedade do patrão, ela se sentia confortável na cozinha. Era o único espaço daquela casa enorme que parecia ter vida, cheio de aromas e sons que lembravam sua própria casa, mesmo sendo mundos completamente diferentes. Mas, com o passar dos dias, Maria começou a notar coisas que mexiam com ela de um jeito estranho. O primeiro sinal veio em um momento simples, quase bobo. Maria estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouviu Rodrigo chegar em casa mais cedo do que o normal. Ele entrou como sempre sem fazer muito barulho. Maria continuou:
picando os legumes, fingindo não notar sua presença, mas ficou de olho. Rodrigo foi direto para a geladeira, pegou uma maçã e, antes de sair, fez algo que pegou Maria de surpresa. Ele passou a mão no queixo, do mesmo jeito que o pai de Maria fazia quando estava pensando. Era um gesto pequeno, mas que fez o coração dela disparar. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a sensação, achando que era só coisa da sua cabeça. Mas as coincidências não pararam por aí. No dia seguinte, enquanto organizava os talheres na cozinha, Maria ouviu Rodrigo falando ao telefone na sala ao lado. Ele parecia irritado, discutindo com alguém sobre trabalho. De repente, ele soltou uma risada curta, meio debochada, que fez Maria parar o que estava fazendo. Aquela risada era familiar demais. Não era só parecida com a de alguém que ela conhecia. Era a mesma risada do bebê que ela foi forçada a entregar para a adoção há mais de 30 anos. Maria sentiu um nó na garganta. Não pode ser, ela pensou. Mas no fundo, algo começava a despertar dentro dela. O terceiro sinal foi o mais difícil de ignorar. Em uma tarde tranquila, Maria estava limpando a cozinha quando viu Rodrigo entrar apressado, vestindo uma camisa de manga curta. Ela percebeu uma cicatriz pequena no braço dele, perto do cotovelo. Era quase imperceptível, mas Maria reconheceu na hora. Quando o filho dela era bebê, ele tinha se machucado ao cair de um berço improvisado na casa onde ela morava. Era uma cicatriz que ela nunca esqueceu, porque foi um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ver aquela marca no braço de Rodrigo foi como levar um soco no estômago. Depois disso, Maria não conseguiu mais ignorar as coincidências. Cada vez que via Rodrigo, algo novo aparecia. O jeito como ele franzia a testa quando estava concentrado, o modo como mexia o café com a colher girando sempre para o mesmo lado. Eram detalhes pequenos, mas juntos formavam uma imagem que ela não conseguia tirar da cabeça. Naquela noite, Maria chegou em casa em choque. Camila percebeu na hora que a mãe estava estranha. "Tá tudo bem, mãe?" Maria tentou disfarçar, dizendo que estava só cansada, mas sua cabeça estava a mil. Depois que Camila foi dormir, Maria ficou sentada na cozinha, olhando para o nada. Tudo fazia sentido agora. O medalhão, os gestos, as cicatrizes. Rodrigo era o filho que ela perdeu. Mas como isso era possível? O que ele estava fazendo ali, na frente dela, sem saber quem ela era? Maria sentiu uma mistura de alegria e desespero. O filho que ela pensou que nunca mais veria estava tão perto, mas, ao mesmo tempo, tão distante. Nos dias seguintes, Maria tentou agir normalmente, mas era impossível. Cada vez que via Rodrigo, o coração apertava. Ela queria falar, contar tudo, mas o medo a paralisava. E se ele não acreditasse? E se achasse que ela estava tentando se aproveitar dele? Rodrigo era um homem poderoso, acostumado a gente interessada em dinheiro e status. Como ele reagiria ao saber que a cozinheira da casa dele era, na verdade, sua mãe biológica? Maria não sabia. E o medo da rejeição era maior do que tudo. Mas por mais que tentasse fugir da verdade, Maria sabia que não podia ignorar o que estava sentindo. Ela começou a prestar ainda mais atenção em Rodrigo, buscando outros sinais, outras provas de que estava certa. E a cada dia, mais evidências apareciam. Ele tinha alergia a frutos do mar, exatamente como o pai biológico dele. Falava sobre ter dificuldades para dormir desde pequeno, algo que Maria sabia que ele já sofria quando bebê. Pequenas coisas que para qualquer outra pessoa seriam insignificantes, mas que para Maria eram confirmações do que seu coração já sabia. Maria começou a se perguntar se o destino não tinha colocado ela ali por um motivo. Talvez aquela não fosse só uma coincidência maluca da vida. Talvez fosse uma segunda chance, uma oportunidade de consertar o que aconteceu no passado. Mas como ela faria isso? Como revelar um segredo tão grande sem destruir tudo? Maria não tinha as respostas, mas sabia que cedo ou tarde teria que enfrentar a verdade. Porque o passado, por mais que a gente tente enterrar, sempre encontra um jeito de voltar. Maria Luísa já não sabia mais se o que sentia era ansiedade ou medo.
Cada dia na mansão parecia um teste para o coração dela. Rodrigo continuava sendo o mesmo homem reservado, quase inacessível. Mas algo na relação entre eles começava a mudar. Não era nada óbvio. Não havia conversas longas ou sorrisos trocados. Era tudo sutil, nos pequenos gestos, nos olhares rápidos, nos momentos em que o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Tudo começou numa manhã comum. Maria estava preparando o café quando percebeu que Rodrigo entrou na cozinha mais cedo do que o habitual. Ele não disse nada, apenas foi até a cafeteira e ficou observando o processo de preparo. Maria sentiu o olhar dele em suas mãos enquanto ela mexia o café com calma. Era estranho, mas não desconfortável. Parecia que ele estava tentando entender algo nela, como se quisesse perguntar alguma coisa, mas não soubesse como. Quando o café ficou pronto, ele pegou uma xícara, deu um leve aceno com a cabeça e saiu. Aquilo poderia parecer insignificante para qualquer outra pessoa, mas para Maria foi o primeiro sinal de que alguma coisa estava mudando. Depois daquele dia, Rodrigo começou a aparecer mais vezes na cozinha. Não era invasivo, nem parecia querer puxar assunto. Era como se ele se sentisse confortável ali, perto dela, mesmo sem trocar muitas palavras. Maria, por outro lado, tentava agir naturalmente, mas por dentro estava em um turbilhão. Cada aproximação dele só fazia crescer a dúvida e a vontade de contar a verdade. Ela se perguntava o tempo todo se Rodrigo sentia o mesmo, se aquela sensação estranha que ela carregava também estava presente nele, mesmo que ele não soubesse o porquê. Uma tarde, enquanto preparava um bolo de fubá, Maria viu Rodrigo encostar, na bancada da cozinha, observando o movimento dela com curiosidade. "Fubá?" ele perguntou, quebrando o silêncio de sempre. Maria sorriu, surpresa por ele ter iniciado uma conversa. "Sim, receita da minha mãe", respondeu, enquanto colocava o bolo no forno. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando aquela informação, e então comentou: "Minha mãe adotiva fazia um bolo parecido. O cheiro é quase o mesmo." Maria sentiu um aperto no peito. O simples comentário dele trouxe à tona uma onda de emoções que ela lutava para manter escondida. A partir daí, essas pequenas interações começaram a se tornar frequentes. Rodrigo perguntava sobre os pratos que ela fazia. Às vezes contava uma história da infância que, sem ele saber, dava pistas para Maria sobre o passado dele. Ela ouvia tudo atentamente, cada palavra, cada detalhe, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que era a vida do filho que ela achava ter perdido para sempre. Rodrigo, sem perceber, estava se abrindo para ela de um jeito que nunca tinha feito, com ninguém na casa. Em um desses momentos, Rodrigo comentou sobre uma alergia que tinha desde pequeno. "Nunca consegui comer frutos do mar. Minha pele fica toda vermelha. Minha mãe adotiva sempre ficava apavorada." Maria congelou. Essa era a mesma alergia que o pai biológico dele tinha, e que ela sabia que poderia ter sido passada para o filho. Mais uma peça se encaixando. Mais um sinal que ela não conseguia ignorar. Mas, ao invés de se apressar em contar a verdade, Maria decidiu esperar. Cada vez mais, ela sentia que precisava do momento certo, da hora em que Rodrigo estivesse preparado para ouvir. Rodrigo, por outro lado, parecia sentir que algo estava diferente, mas não conseguia entender o quê. Ele não era do tipo que se abria facilmente, mas com Maria era diferente. Havia um conforto naquela relação silenciosa, algo que ele não sentia há muito tempo. Talvez fosse o jeito simples dela, ou a forma como ela parecia entender o que ele precisava, mesmo sem ele dizer nada. O fato era que, sem perceber, ele começou a confiar nela mais do que em qualquer outra pessoa da casa. Maria também começou a notar as rotinas de Rodrigo fora da cozinha. Às vezes, ela via ele no escritório, trabalhando até tarde da noite, com as luzes acesas e os papéis espalhados pela mesa. Em outras, o encontrava no jardim, olhando para o horizonte, perdido em pensamentos. Nessas horas, ela sentia uma vontade quase incontrolável de se aproximar, de dizer que ele não estava sozinho, que ela estava ali, que sempre esteve no coração dele.
mesmo quando estavam distantes, mas o medo ainda era maior. Medo da rejeição, do que ele pensaria, de como aquela revelação poderia mudar tudo. A aproximação entre os dois foi crescendo de um jeito natural, sem pressa. Rodrigo começou a pedir a opinião de Maria sobre coisas simples, como a decoração da casa ou o cardápio da semana. Parecia bobo, mas para ela, cada pedido era um passo a mais nessa conexão que eles estavam construindo. E aos poucos, Maria percebeu que não era só ela que estava mudando. Rodrigo também estava. Ele parecia menos fechado, mais leve, como se a presença dela estivesse trazendo algo que ele nem sabia que precisava. Num final de tarde, Rodrigo entrou na cozinha com uma expressão diferente. Ele parecia cansado, mas também havia algo de vulnerável no olhar dele. Sentou-se à mesa, coisa que nunca fazia, e ficou em silêncio por alguns minutos. Maria continuou preparando o jantar, respeitando o espaço dele, mas atenta. Depois de um tempo, ele falou, quase como se estivesse pensando alto. Às vezes, sinto que tem algo faltando na minha vida, sabe? Como se tivesse uma parte de mim que eu não conheço. Maria parou por um segundo, o coração disparado. Ela sabia exatamente o que ele estava sentindo, porque aquela era a mesma sensação que carregava há anos. Se Rodrigo Vasconcelos era um homem reservado, sério e difícil de decifrar, Maurício Antunes era o oposto completo. Sócio e amigo. De longa data de Rodrigo, Maurício era aquele tipo de pessoa que chegava em qualquer lugar e fazia questão de ser notado. Alto, sempre bem vestido e com um sorriso que parecia nunca sair do rosto, ele exalava confiança. Mas quem olhasse um pouco mais de perto, perceberia que aquele sorriso escondia algo a mais, uma ambição que não conhecia limites. Maria Luísa conheceu Maurício no 3º mês de trabalho na mansão. Era uma manhã como outra qualquer, e ela estava na cozinha preparando o café da manhã, quando ouviu o som de um carro esportivo estacionando na frente da casa. Logo depois, a porta se abriu com força, e uma voz alta e animada ecoou pelo corredor. "Rodrigo, meu amigo, cadê você?" Maria não precisou de muito para perceber que aquele não era um visitante comum. Poucos minutos depois, Maurício apareceu na cozinha, procurando por um copo d'água. Ele olhou para Maria com um sorriso educado, mas distante, como se ela fosse só mais uma peça no cenário da casa. "Você é nova aqui, né?" perguntou, sem realmente esperar uma resposta. Maria apenas sorriu de volta, mantendo a educação. Desde o primeiro momento, sentiu que havia algo naquele homem que não inspirava confiança. Era o tipo de pessoa que falava demais e ouvia de menos, sempre tentando mostrar que estava no controle da situação. Enquanto ele pegava o copo d'água, comentou casualmente: "Essa casa precisa mesmo de um toque feminino. Rodrigo é muito fechado, não acha?" Maria não respondeu, mas guardou aquela observação na memória. Conforme os dias passaram, Maurício começou a aparecer com mais frequência na mansão. Ele e Rodrigo estavam envolvidos em negociações importantes para a empresa, e as reuniões muitas vezes iam até tarde da noite. Maria, enquanto servia café ou arrumava a mesa, não podia deixar de ouvir pedaços das conversas. E foi assim que começou a entender o tipo de pessoa que Maurício realmente era. Ele falava sobre negócios como se estivesse jogando um jogo, sempre focado em lucro, números e poder. Para ele, pessoas eram apenas números que podiam ser trocados, contratados ou demitidos, sem peso na consciência. O que mais chamava a atenção de Maria era como Rodrigo reagia a Maurício. Apesar da amizade de anos, Rodrigo parecia desconfortável com a presença do sócio. Nas reuniões, enquanto Maurício falava com entusiasmo sobre cortar custos e fechar contratos com empresas estrangeiras, Rodrigo mantinha o olhar sério, os lábios apertados. Era evidente que ele não concordava com tudo o que Maurício propunha, mas havia uma tensão no ar que impedia Rodrigo de confrontá-lo diretamente. Maria, observando tudo de longe, sentia que havia algo mais naquela relação, algo que ia além dos negócios. Maurício, por outro lado, parecia perceber que Maria estava sempre por perto, e isso começou a incomodá-lo. Ele não gostava de ter alguém que não fazia parte do círculo empresarial ouvindo suas conversas.
Em uma dessas noites, após uma reunião particularmente tensa, Maurício se virou para Maria e disse com um tom que misturava ironia e desdém: "Você gosta de ouvir as conversas, né? Mas cuidado, nem tudo que a gente fala aqui é para ser ouvido por qualquer um." Maria respondeu com um sorriso educado, mas por dentro sentiu o peso daquelas palavras. Era claro que ele a via como uma ameaça, por menor que fosse. A verdade é que Maurício não era só ambicioso, ele era manipulador. Ele sabia exatamente como mexer com Rodrigo, pressionando os pontos certos para conseguir o que queria. O plano dele era fechar uma fusão com uma empresa estrangeira, algo que traria muito dinheiro para os dois, mas que custaria o emprego de centenas de funcionários da empresa. Rodrigo estava dividido. Ele sabia que a fusão resolveria os problemas financeiros da empresa no curto prazo, mas também sabia que muitas famílias seriam prejudicadas. E Maurício não se importava com isso. Para ele, negócios eram negócios. Maria começou a perceber que cada vez que Rodrigo tinha uma conversa mais longa com Maurício, ele ficava mais tenso, mais fechado. Era como se as palavras do sócio pesassem na mente dele, o fazendo questionar seus próprios valores. Em uma dessas noites, enquanto servia o jantar, Rodrigo soltou um comentário que deixou Maria preocupada. "Às vezes eu acho que Maurício tem razão. Talvez eu esteja sendo sentimental demais com essa história de manter todos os funcionários." Maria, sem pensar muito, respondeu: "Sentimental ou humano?" Rodrigo a olhou, surpreso com a resposta direta, mas não disse nada. Era uma daquelas pequenas sementes que Maria plantava sem perceber. Com o passar das semanas, Maurício começou a ficar mais agressivo nas negociações. Ele queria que Rodrigo assinasse o contrato da fusão o quanto antes, mas Rodrigo ainda hesitava. Maria, observando tudo de perto, sabia que o patrão estava em um conflito interno. Ele confiava em Maurício, afinal, eram amigos há anos. Mas algo naquela decisão não parecia certo. E Maria, mesmo sem entender de negócios, sabia que Maurício não tinha boas intenções. O brilho nos olhos dele quando falava de lucro era o de alguém que só pensava em si mesmo. Um dia, Maurício entrou na cozinha quando Maria estava sozinha, lavando a louça. Ele se encostou na bancada, cruzou os braços e disse: "Você sabe que o Rodrigo confia demais nas pessoas, né? Às vezes ele precisa de alguém que o faça ver a realidade." Maria continuou lavando a louça, sem dar muita atenção. Mas Maurício continuou: "Eu sei que ele gosta da sua comida e da sua presença, mas cuidado para não achar que isso te dá mais importância do que você realmente tem aqui." Maria respirou fundo, controlando a vontade de responder algo atravessado. Ela sabia que não valia a pena, mas, naquele momento, ficou claro que Maurício via nela uma influência que ele não podia controlar. Rodrigo, no entanto, parecia cada vez mais dividido. A amizade com Maurício pesava, mas as conversas com Maria também começavam a influenciá-lo. Ele estava no meio de um cabo de guerra invisível, onde de um lado havia o sócio ambicioso, e do outro, a cozinheira que, sem saber, tocava em partes dele que ele nem sabia que existiam. E essa tensão só aumentava, criando um ambiente onde qualquer decisão poderia mudar tudo. Maurício queria vencer, Rodrigo queria fazer o certo, e Maria... Bem, Maria só queria proteger o filho que ainda não sabia que tinha. Os dias na mansão de Rodrigo Vasconcelos estavam ficando cada vez mais pesados. Não era só o clima entre ele e Maria Luísa que estava diferente. O que realmente estava tirando o sono de Rodrigo era a situação da empresa. A Vasconcelos Corp, que sempre foi uma referência no mercado, estava atravessando uma crise financeira séria. As vendas caíram, os investidores estavam pressionando e as contas não fechavam mais como antes. Rodrigo sabia que precisava tomar uma decisão difícil, mas nenhuma das opções parecia certa. Maurício Antunes, o sócio ambicioso, não perdia tempo. Ele vinha pressionando Rodrigo diariamente para fechar uma fusão com uma empresa estrangeira. Segundo Maurício, essa fusão resolveria todos os problemas financeiros e colocaria a Vasconcelos Corp de volta no topo. Mas Rodrigo não via as coisas com tanta facilidade. Essa tal fusão
vinha com um preço alto. Centenas de funcionários seriam demitidos, famílias inteiras ficariam sem sustento e a cultura da empresa, construída com tanto esforço, seria completamente descaracterizada. Para Maurício, isso era só um detalhe, mas para Rodrigo, era uma escolha que mexia com tudo o que ele acreditava. Maria Luísa, mesmo sem entender muito de negócios, percebia a tensão no ar. Cada vez que Rodrigo voltava do trabalho, ele parecia mais cansado, mais fechado. Não era o mesmo homem que, mesmo reservado, conseguia relaxar com um prato de comida caseira. Agora, ele mal comia, passava as refeições em silêncio, e o olhar estava sempre distante. Maria observava de longe, mas sabia que algo muito maior estava acontecendo. E mesmo sem querer se intrometer, ela sentia que, de alguma forma, poderia ajudar. Uma noite depois de mais uma reunião exaustiva com Maurício, Rodrigo chegou em casa mais abatido do que nunca. Sentou-se na cozinha, pegou um copo de água e ficou olhando para o nada. Maria, que estava terminando de preparar o jantar, criou coragem e perguntou com delicadeza: "Dia difícil?" Rodrigo soltou um suspiro pesado e respondeu: "Mais do que você imagina." Foi a primeira vez que ele abriu espaço para uma conversa mais pessoal. Maria não queria forçar, mas algo nela a fez continuar. Às vezes, quando a gente está no meio de um problema grande, o melhor é lembrar por que começou, né? Rodrigo levantou o olhar, surpreso com a simplicidade da frase, mas ela ficou ecoando na cabeça dele. Os dias seguintes foram um verdadeiro campo de batalha. Maurício não dava trégua, pressionando Rodrigo para assinar o contrato da fusão. Ele usava todos os argumentos possíveis. Falava do lucro, da oportunidade única, do risco de perder tudo se não agissem rápido. Mas Rodrigo hesitava. Ele sabia que Maurício só via os números, mas ele enxergava as pessoas por trás deles. Cada funcionário da empresa representava uma família, uma história, e por mais que a situação financeira estivesse apertada, ele não conseguia se imaginar sacrificando tantos trabalhadores em nome do lucro. Maria continuava observando tudo de longe, mas suas conversas simples com Rodrigo estavam começando a fazer diferença. Ela não dava conselhos diretos, mas suas palavras, cheias de sabedoria de vida, mexiam com ele. Em uma dessas noites, Rodrigo comentou, quase como se estivesse pensando alto: "Sabe, às vezes me pergunto se estou sendo ingênuo por querer manter todo mundo. Talvez o Maurício tenha razão." Maria, sem olhar diretamente para ele, respondeu enquanto mexia a panela: "Fazer o que é certo nunca foi coisa de gente ingênua." Rodrigo ficou em silêncio, mas o peso daquelas palavras ficou com ele. O conflito foi crescendo. Rodrigo começou a questionar Maurício mais abertamente, o que deixou o sócio cada vez mais irritado. Maurício não estava acostumado a ser contrariado, especialmente por Rodrigo, que sempre foi mais tranquilo. As discussões ficaram mais acaloradas e o clima na empresa ficou tenso. Os funcionários começaram a perceber que algo não estava certo. Rumores sobre a fusão e as possíveis demissões começaram a circular, deixando todos ainda mais preocupados. Maurício tentou de tudo para convencer Rodrigo. Chegou a sugerir que, se ele não quisesse lidar com o lado sujo da fusão, podia deixar tudo nas mãos dele. "Deixa que eu resolvo isso, Rodrigo. Você não precisa se preocupar com os detalhes. No final, o que importa é que a empresa vai voltar a crescer." Mas Rodrigo sabia que não era tão simples assim. Ele não queria ser o tipo de empresário que se escondia atrás das decisões difíceis. E no fundo, ele sabia que, se deixasse Maurício tomar conta, tudo o que a Vasconcelos Corp representava estaria perdido. Foi então que Rodrigo decidiu buscar uma segunda opinião. Não de advogados ou consultores financeiros, mas de alguém em quem ele confiava de verdade. Rosa, sua mãe adotiva. Ela sempre foi sua bússola moral, a pessoa que o ensinou a importância de ser justo e honesto. Apesar de estar doente, Rosa ainda tinha uma mente afiada e um coração cheio de sabedoria. Rodrigo foi visitá-la e, durante a conversa, contou sobre o dilema que estava enfrentando.
Rosa ouviu tudo com atenção e, no final, disse algo que ficou gravado na cabeça dele. Filho, o dinheiro vai e vem. Mas a maneira como você trata as pessoas fica com você para sempre. Depois dessa conversa, Rodrigo voltou para casa decidido a não ceder à pressão de Maurício. Mas ele sabia que isso significava enfrentar o sócio de frente e que a batalha não seria fácil. Maurício não era o tipo de pessoa que aceitava um não sem lutar. Ele começou a jogar sujo, espalhando boatos dentro da empresa e tentando minar a autoridade de Rodrigo. O ambiente ficou cada vez mais pesado e Rodrigo se viu em uma posição que nunca imaginou, lutando não só pela empresa, mas pelos princípios, que sempre defendeu. Enquanto tudo isso acontecia, Maria estava lá, observando, cozinhando e oferecendo apoio silencioso. Rodrigo começou a perceber que, mesmo sem entender nada sobre o mundo dos negócios, ela tinha uma sabedoria que valia, mais do que qualquer conselho profissional. Era como se, de alguma forma, Maria soubesse exatamente o que ele precisava ouvir para seguir em frente. E sem saber, Rodrigo estava se aproximando cada vez mais da verdade sobre quem Maria realmente era. O conflito empresarial estava longe de terminar, mas Rodrigo já sabia de uma coisa. Não importa o quanto Maurício pressionasse, ele não ia abrir mão dos seus valores. E no fundo, ele sabia que essa decisão ia mudar não só o futuro da empresa, mas a sua própria vida de um jeito que ele ainda nem imaginava. Rodrigo Vasconcelos sempre foi o tipo de homem que mantinha o mundo a uma distância segura. Cresceu, cercado de privilégios, estudou nas melhores escolas, viajou o mundo a negócios e aprendeu desde cedo que confiar nas pessoas era um risco que ele não podia correr. No mundo dos negócios, isso fazia sentido. Mas quando o assunto era a vida pessoal, esse hábito de manter todos afastados deixava Rodrigo mais sozinho do que ele gostaria de admitir. Só que, de um jeito que ele não esperava, Maria Luísa, a cozinheira recém-contratada, começou a quebrar essa barreira que ele tanto se esforçou para manter. Maria nunca forçou nada. Ela não era o tipo de pessoa que tentava puxar conversa ou se meter onde não era chamada. Mas havia algo na presença dela que, de alguma forma, trazia conforto. Era o jeito como ela arrumava a cozinha, o cuidado com cada refeição, a forma tranquila com que lidava com o dia a dia. Rodrigo começou a perceber que, quando estava na cozinha, o silêncio não era tão pesado. Parecia que ali ele podia respirar um pouco mais leve. Tudo começou a mudar em uma noite qualquer. Rodrigo tinha voltado de uma reunião tensa com Maurício. O sócio estava pressionando cada vez mais pela fusão, e Rodrigo já não sabia o que pensar. A cabeça estava cheia de dúvidas, e o cansaço parecia ter se instalado de vez. Em vez de subir direto para o quarto, como costumava fazer, ele foi até a cozinha. Encontrou Maria arrumando os potes de tempero, concentrada no que fazia. Ela levantou o olhar quando viu Rodrigo, mas não disse nada. Só ofereceu um sorriso discreto, daqueles que dizem mais do que palavras. Rodrigo pegou uma xícara de café e ficou parado por um momento, olhando para o nada. Maria, sem querer parecer invasiva, perguntou com cuidado. Dia puxado? Foi uma pergunta simples, mas por algum motivo, Rodrigo sentiu vontade de responder. Você não faz ideia, ele disse, soltando um suspiro pesado. E foi assim que tudo começou. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo desabafou. Falou sobre a pressão da empresa, sobre a fusão que podia salvar os negócios, mas que também poderia destruir tudo o que ele e sua família construíram. Maria ouviu tudo com atenção, sem interromper. Não tentou dar conselhos ou resolver os problemas dele. Apenas escutou, o que para Rodrigo já era mais do que ele estava acostumado. Quando ele terminou de falar, esperando talvez um comentário educado ou uma mudança de assunto, Maria simplesmente disse: às vezes, o que parece ser o caminho mais fácil é o que deixa as marcas mais difíceis de apagar. Rodrigo ficou em silêncio por um tempo, digerindo aquelas palavras. Não era o tipo de conselho que ele ouviria de um sócio ou de um consultor, mas de alguma forma fazia sentido.
Depois daquela noite, as conversas entre eles começaram a acontecer com mais frequência. Não eram longas, nem profundas demais. Mas, pouco a pouco, Rodrigo começou a perceber que a cozinha da mansão era o único lugar onde ele conseguia ser de fato ele mesmo, sem a máscara do empresário bem-sucedido, sem a pressão de manter as aparências. Maria, com sua calma e simplicidade, virou uma presença constante nos momentos mais difíceis. Rodrigo passou a buscar a cozinha, não só para comer, mas para encontrar aquele espaço de paz que ele tanto precisava. E Maria, por sua vez, começou a entender que, por trás da postura séria e do olhar fechado, havia um homem que carregava mais dúvidas e medos do que deixava transparecer. Ela o via como ninguém mais via. Não o empresário de sucesso, mas o filho que ela tinha perdido anos atrás, o menino que cresceu longe dela, mas que de algum jeito ainda estava ali, procurando um lugar para pertencer. Uma noite, Rodrigo chegou mais tarde do que o habitual. O rosto estava visivelmente cansado, e os ombros pareciam carregar o peso do mundo. Maria estava terminando de guardar as coisas na cozinha quando ele entrou. "Ainda acordada?" Ele perguntou, com um tom que misturava surpresa e alívio. Maria sorriu. "A cozinha não se arruma sozinha, né?" Rodrigo deu uma risada curta, e em vez de sair como fazia normalmente, puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. Ficou ali, em silêncio, por alguns minutos, antes de finalmente falar. "Às vezes me pergunto se estou fazendo tudo errado." Maria parou o que estava fazendo, se sentou à frente dele e perguntou, com a mesma calma de sempre: "Por quê?" Rodrigo olhou para o café na xícara antes de responder. "Porque por mais que eu tente fazer o certo, parece que nunca é o suficiente. A empresa está desmoronando. O Maurício quer que eu feche um acordo que vai destruir a vida de muita gente. E eu só queria ter certeza de que estou tomando a decisão certa." Maria o observou por um momento antes de responder. "Às vezes, a decisão certa não é a mais fácil, mas é a que você consegue olhar no espelho e se sentir em paz." Aquelas palavras ficaram na cabeça de Rodrigo. Ele nunca tinha pensado por esse lado. Para ele, o mundo dos negócios sempre foi sobre resultados, sobre manter a empresa de pé. Mas Maria trouxe uma perspectiva diferente, mais humana. E de repente, o que ela dizia fazia mais sentido do que qualquer coisa que Maurício tentava empurrar goela abaixo. Com o passar do tempo, Rodrigo começou a confiar mais em Maria do que em qualquer outra pessoa. Era estranho para ele admitir isso, até para si mesmo, mas era verdade. Maria se tornou a pessoa para quem ele podia falar sobre o que realmente importava, sem medo de julgamentos ou segundas intenções. E para Maria, cada conversa era uma mistura de alegria e dor. Alegria por estar tão perto do filho, por poder conhecê-lo de verdade, e dor por ainda não ter encontrado a coragem de contar a verdade. Mas, mesmo sem saber do laço que os unia, Rodrigo já via Maria como alguém especial, alguém que o ajudava a lembrar de quem ele era de verdade, além do terno e da gravata. E no fundo, Maria sabia que quando a verdade viesse à tona, essa conexão que eles estavam construindo seria a base para o que estava por vir. Porque, às vezes, a família que a gente escolhe ou reencontra é aquela que menos esperamos. E para Rodrigo, Maria já era muito mais do que a cozinheira da casa. Ela era a confidente inesperada que apareceu quando ele mais precisava. Depois de tantas conversas, olhares trocados e sinais que pareciam claros demais para serem coincidências, Maria Luísa sabia que não podia mais viver só na dúvida. Por mais que o coração dela já tivesse certeza de que Rodrigo era seu filho, ela precisava de uma prova concreta. Algo que confirmasse o que ela já sentia no fundo da alma. Não era só por ela, mas por ele também. Como ela poderia contar uma coisa dessas sem ter certeza absoluta? E se tudo fosse só imaginação dela? E se ela estivesse vendo coisas que não existiam? Na manhã de uma terça-feira, Maria acordou decidida. Antes de ir para o trabalho na mansão, ela passou no cartório da cidade. Achou que seria fácil, que bastava chegar lá, dar algumas informações, e pronto. Teria em mãos os documentos que comprovassem a adoção de Rodrigo.
Mas como tudo na vida dela, não foi tão simples. Assim, a fila no cartório parecia interminável, e quando finalmente chegou a vez dela ser atendida, o funcionário foi direto. A senhora tem o nome da família que adotou a criança? Maria congelou. Ela não sabia. O pouco que lembrava da época era o nome do orfanato e o rosto da assistente social que havia intermediado tudo. Mas isso foi há mais de 30 anos. Sem o nome da família fica difícil, dona. O funcionário disse sem muita paciência. Esses registros são confidenciais. Só a própria pessoa adotada pode solicitar. Maria saiu do cartório com um peso no peito. Não era só a burocracia que dificultava tudo. Era como se o próprio passado estivesse conspirando contra ela, tentando mantê-la distante do filho. Caminhou pela rua com passos lentos, o pensamento longe. As dúvidas voltavam a rondar a cabeça dela. E, se ela nunca conseguisse provar? E se nunca tivesse a chance de contar para Rodrigo a verdade? De volta para casa, Maria desabafou com sua amiga Neuza. As duas estavam sentadas na pequena varanda, tomando um café preto forte, do jeito que Maria gostava para clarear as ideias. Maria, você vai ter que falar com ele. Esses documentos podem até ajudar, mas a verdade já está na sua frente. Você sente isso? Eu vejo nos seus olhos. Maria balançou a cabeça, nervosa. E se ele achar que eu tô mentindo? E se ele pensar que eu só quero me aproveitar dele? Neuza segurou a mão dela, firme. Quem conhece o coração de mãe sabe quando é verdade, e ele vai sentir isso. Mas Maria ainda não estava pronta para encarar Rodrigo sem alguma prova em mãos. Então, decidiu tentar outro caminho. Lembrou do orfanato onde deixou o filho anos atrás. Talvez, só talvez, ainda houvesse algum registro por lá. No dia seguinte, arrumou uma desculpa para sair mais cedo da mansão e foi até o antigo prédio, que agora era uma clínica comunitária. O orfanato não existia mais, mas por sorte, encontrou uma senhora que trabalhou lá por muitos anos. Dona Celina, uma mulher de cabelos brancos e olhos bondosos, ouviu atentamente a história de Maria. Eu lembro de muitos casos, minha filha, mas isso foi há tanto tempo, disse Dona Celina, apertando os olhos como se tentasse puxar as lembranças do fundo da memória. Maria tirou do bolso a foto antiga do bebê que tinha deixado no orfanato. Esse é meu filho. Ele usava esse medalhão. Eu só quero saber para onde ele foi. Dona Celina pegou a foto com cuidado, analisando cada detalhe. Depois de um tempo em silêncio, ela falou: Eu lembro desse medalhão. Não vejo uma coisa dessas há anos. Mas sem os registros fica difícil. Acho que a única saída é um teste de DNA. As palavras de Dona Celina ficaram na cabeça de Maria durante o caminho de volta para casa. O teste de DNA era a resposta mais direta, mas como ela ia propor isso para Rodrigo? Ele mal sabia sobre o passado dela, e do nada, ela ia chegar dizendo que era sua mãe e pedindo um exame? A ideia parecia loucura. Mas ao mesmo tempo, Maria sabia que não podia continuar vivendo naquela dúvida. Precisava encontrar coragem para encarar a situação de frente. Naquela noite, de volta à mansão, Maria observou Rodrigo enquanto ele jantava. O rosto dele estava cansado, as olheiras fundas denunciando noites mal dormidas. O problema da empresa estava consumindo ele, e Maria sabia que aquele não era o momento ideal para mais um peso. Mas ao mesmo tempo, ela sentia que, quanto mais esperasse, mais difícil ficaria. Entre um prato e outro, Rodrigo comentou, sem levantar muito o olhar: Você já reparou como a vida é cheia de perguntas sem resposta? Maria sentiu o coração apertar. Era como se ele estivesse falando diretamente com ela, mesmo sem saber. Maria Luísa não era do tipo que desabafava fácil. A vida tinha ensinado que confiar demais nas pessoas podia trazer mais dor do que alívio. Mas naquele momento, com o coração apertado e a cabeça cheia de dúvidas, ela sabia que precisava de alguém para conversar. E para isso ela tinha duas amigas que sempre estiveram ao seu lado, Neuza e Dona Lourdes. Duas mulheres fortes, que já tinham enfrentado seus próprios desafios na vida e sabiam exatamente o peso de carregar segredos. Era uma tarde quente de
Sábado, quando Maria decidiu encontrá-las no mercado do bairro. O mercado, com suas barracas coloridas e o burburinho constante de gente falando, sempre foi um lugar onde Maria se sentia em casa. Ela encontrou Neuza na barraca de verduras, escolhendo tomates como se a qualidade deles fosse a coisa mais importante do mundo. Dona Lourdes, como sempre, estava sentada em sua cadeira de plástico atrás da barraca de temperos, abanando o rosto com um leque improvisado e observando o movimento com aqueles olhos que pareciam ver além da superfície. Preciso falar com vocês, Maria disse, sem rodeios, enquanto se aproximava. Neuza largou os tomates na hora, e Dona Lourdes levantou uma sobrancelha, já sabendo que não era coisa pequena. As três se sentaram num banco perto da praça, longe o suficiente do barulho para conseguirem conversar sem serem interrompidas. Maria contou tudo. Falou sobre Rodrigo, sobre as coincidências, o medalhão, as manias que ele tinha e que lembravam tanto o filho que ela foi forçada a entregar. As palavras saíam apressadas, como se ela precisasse tirar aquele peso de dentro. Neuza e Dona Lourdes ouviram em silêncio, sem interromper, mas os rostos delas diziam que já tinham uma opinião formada antes mesmo de Maria terminar. Quando Maria finalmente parou de falar, Neuza foi a primeira a se pronunciar. Maria, você já sabe a resposta. Tá aí no seu coração. O problema é que você tem medo da reação dele, não é? Maria balançou a cabeça, confirmando. Era exatamente isso. Ela sabia que Rodrigo era seu filho, mas o medo de ser rejeitada, de ele não acreditar ou pior, achar que ela estava atrás de dinheiro, era paralisante. Dona Lourdes, com aquele jeito direto que sempre teve, não perdeu tempo. Minha filha, segredo é igual panela de pressão. Se você não solta, o vapor uma hora explode. E quando explode, pode fazer um estrago danado. Maria riu, apesar da tensão. Dona Lourdes sempre conseguia usar as metáforas mais inusitadas para falar de coisas sérias. Mas e se ele me odiar, Lourdes? E se achar que eu abandonei ele por escolha? Dona Lourdes olhou direto nos olhos de Maria, séria agora. Você não abandonou. Você fez o que precisava fazer na época. E se ele não entender isso agora, vai entender depois. A verdade sempre encontra o caminho. Neuza, mais calma, colocou a mão no ombro de Maria. Você precisa confiar nele, Maria. E confiar em você também. O Rodrigo que você descreve não parece ser um homem frio. Ele merece saber a verdade. E você merece essa chance de ter seu filho de volta. Maria ficou em silêncio, olhando para o chão. As palavras das amigas faziam sentido, mas o medo ainda estava ali, grudado nela, como uma sombra que não queria ir embora. Depois de um tempo, Neuza sugeriu. E se você escrever uma carta? Às vezes é mais fácil colocar os sentimentos no papel primeiro. Assim ele pode ler e processar as coisas no ritmo dele. Maria considerou a ideia. Sempre gostou de escrever, mas nunca tinha pensado em usar isso para algo tão pessoal. Talvez fosse uma maneira de organizar seus pensamentos antes de encarar Rodrigo cara a cara. Dona Lourdes, por outro lado, discordou na hora. Carta é fria, Maria. Ele precisa ver seus olhos quando você contar. Precisa sentir que você está falando a verdade com o coração. Não é fácil, eu sei, mas é o jeito certo. Maria sabia que Dona Lourdes tinha razão. Por mais difícil que fosse, aquela conversa precisava ser cara a cara. Rodrigo merecia isso. E ela também. O sol já começava a se pôr quando Maria se despediu das amigas. Voltou para casa com a cabeça um pouco mais leve, mas o coração ainda acelerado. Mois. Palavras de Neuza e Dona Lourdes ecoavam na mente dela. Era como se de alguma forma o fardo tivesse sido dividido entre elas, mesmo que a decisão final ainda fosse dela. No domingo, Maria acordou cedo, mas não conseguiu fazer nada direito. Tentou preparar o café, mas derramou açúcar no chão. Tentou arrumar a casa, mas se pegava parada no meio da sala, olhando para o nada. A ansiedade estava no auge. Camila percebeu que a mãe estava diferente, mas Maria disse que estava apenas cansada do trabalho. Não queria preocupar a filha. Não, ainda. Na segunda-feira,
Ao chegar na mansão, Maria sentiu o peso da decisão que precisava tomar. A casa estava silenciosa como sempre, mas para ela, o silêncio parecia ensurdecedor. Rodrigo estava no escritório, e Maria sabia que mais cedo ou mais tarde teria que encontrar o momento certo para falar. Mas o momento certo parecia cada vez mais difícil de encontrar. Na hora do almoço, enquanto servia a comida, Rodrigo fez um comentário sobre como o tempero do feijão lembrava algo da infância dele. Maria quase deixou a colher cair. Era como se o universo estivesse empurrando ela para a verdade, mas o medo ainda travava sua voz. Você tem um jeito especial de cozinhar, Maria. Ele disse, sem saber o quanto aquelas palavras mexiam com ela. Ela apenas sorriu, mas por dentro estava em pedaços. Depois do almoço, Maria foi para a cozinha e ficou ali parada, olhando para o medalhão que Rodrigo tinha deixado sobre a mesa da sala. Era o mesmo medalhão que ela havia deixado com o filho tantos anos atrás. Ver aquilo ali, tão perto, fez com que a decisão ficasse mais clara. Não dava mais para esperar. Ela precisava contar a verdade. E agora, tinha o apoio das amigas, ecoando na cabeça, como um lembrete de que ela não estava sozinha. Maria sabia que a conversa não seria fácil. Sabia que poderia ser o começo de algo lindo ou o fim de qualquer esperança. Mas naquele momento, ela entendeu que o pior não era ser rejeitada. O pior seria continuar vivendo na dúvida, carregando um segredo que precisava ser libertado. E com o coração apertado, mas decidido, Maria se preparou para enfrentar a verdade. Porque no fim das contas, como Dona Lourdes disse, a verdade sempre encontra o caminho. E o dela estava prestes a ser revelado. Nos últimos dias, Rodrigo estava ainda mais distante. Maria Luísa já tinha se acostumado com o jeito fechado dele, mas agora era diferente. Ele não só estava calado, como parecia carregar um peso maior do que os problemas da empresa ou as pressões de Maurício. Maria percebia nos pequenos detalhes. O olhar perdido enquanto mexia o café, o jeito impaciente de largar o celular na mesa depois de uma ligação, e até o apetite dele, que já não era o mesmo. Alguma coisa estava errada, e ela sabia disso. Foi numa dessas manhãs silenciosas que Rodrigo finalmente quebrou o gelo. Maria estava na cozinha, preparando o café, quando ele entrou e ficou parado na porta, como se estivesse procurando as palavras certas. Maria, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Minha mãe, ela tá doente. Maria parou o que estava fazendo, sentindo o coração apertar. Ela sabia o quanto a mãe adotiva de Rodrigo significava para ele, mesmo sem nunca ter conhecido a mulher. Era Rosa quem o criou, quem deu a ele o amor que ela mesma não pôde oferecer. Rodrigo se sentou à mesa, algo que raramente fazia naquela hora do dia, e continuou. Os médicos disseram que não tem muito o que fazer. O câncer já se espalhou. Eles só estão tentando controlar a dor agora. Maria sentiu um nó na garganta. O jeito como ele falava, tentando manter a compostura, só mostrava o quanto ele estava sofrendo por dentro. Ela sempre foi forte, sabe? Nunca reclamava de nada. E agora ver ela assim tão frágil é difícil. Maria queria dizer algo. Qualquer coisa que pudesse aliviar a dor dele. Mas as palavras pareciam pequenas demais para aquele momento. Ela sempre me dizia para ir atrás da minha família biológica. Rodrigo continuou, mexendo distraidamente no medalhão que pendia do pescoço. Mas eu nunca tive coragem. Sempre achei que já tinha tudo o que precisava com ela e meu pai. Agora fico pensando se não devia ter escutado. Maria sentiu as lágrimas ameaçando cair, mas se controlou. O coração dela doía por ele, por Rosa e por tudo que eles estavam passando. Mas acima de tudo, doía saber que mesmo tão perto, Rodrigo ainda não sabia a verdade. Nos dias seguintes, Rodrigo passou a visitar Rosa com mais frequência. Ele saía cedo da mansão e só voltava tarde da noite, muitas vezes com o rosto abatido e os olhos vermelhos. Maria ficava esperando por ele, não porque precisava, mas porque queria estar ali caso ele precisasse desabafar.
E de vez em quando, ele realmente falava. Contava sobre as conversas com Rosa, sobre as lembranças da infância, sobre o medo de perder a única mãe que conheceu. E cada vez que ele falava, Maria sentia o peso do segredo que carregava ficando cada vez mais insuportável. Uma noite, Rodrigo chegou e foi direto para a cozinha, sem nem tirar o paletó. Maria estava terminando de lavar a louça, mas parou quando viu a expressão dele. Ela tá piorando, ele disse, a voz embargada. Hoje ela quase não conseguiu falar direito, mas mesmo assim, insistiu naquele assunto. Disse que eu não devia deixar a vida passar sem saber de onde eu vim. Rodrigo deu uma risada amarga. Ela sempre foi teimosa, e agora, mesmo doente, continua me empurrando para esse caminho. Maria sentiu o coração apertar. Rosa, mesmo sem saber, estava ajudando a abrir o caminho para a verdade. Rodrigo ficou em silêncio por um tempo, olhando para o chão. Depois, levantou o olhar para Maria e perguntou, quase como se estivesse falando com ele mesmo. Você acha que é importante saber de onde a gente veio? Maria engoliu em seco. Aquela era a pergunta que ela mais temia ouvir, porque a resposta dela era muito maior do que ele podia imaginar. Mas, com a voz calma, ela respondeu. Acho que, às vezes, saber de onde a gente veio ajuda a entender para onde a gente quer ir. Rodrigo ficou pensativo com aquelas palavras, como se estivesse tentando encontrar um significado mais profundo. Os dias passaram, e a saúde de Rosa piorava a cada visita. Rodrigo começou a se ausentar mais da empresa, deixando Maurício cuidar de algumas decisões, o que só aumentava a tensão no ambiente de trabalho. Mas naquele momento, nada parecia importar mais do que a mãe dele. Maria via o desgaste no rosto de Rodrigo, nas olheiras fundas, no cansaço que ele carregava nos ombros. Ela queria poder aliviar aquela dor, queria contar a verdade, mas o medo de fazê-lo sofrer ainda mais a impedia. Um dia, ao voltar de uma das visitas, Rodrigo entrou na cozinha e ficou em silêncio por um tempo, olhando para a parede como se estivesse longe dali. Depois de alguns minutos, ele disse: Ela me contou uma coisa hoje. Disse que, quando me adotaram, encontraram um medalhão comigo. Foi o único item que veio junto. Ela sempre acreditou que minha mãe biológica tinha deixado aquilo para mim como um sinal. Maria sentiu o coração parar por um segundo. O medalhão. O mesmo medalhão que ela tinha dado ao filho antes de entregá-lo para a adoção. Rodrigo continuou. Ela disse que se um dia eu encontrasse minha mãe biológica, deveria agradecer a ela por me ter dado uma chance de ter a vida que tive. Maria não conseguiu segurar as lágrimas dessa vez. Ela se virou rapidamente, fingindo que estava enxugando as mãos, mas o choro já estava preso na garganta. O peso daquelas palavras era quase insuportável. Rodrigo estava tão perto da verdade, e Maria sabia que não poderia esconder por muito mais tempo. Naquela noite, Maria ficou acordada, olhando para o teto do quarto. As palavras de Rodrigo ecoavam na cabeça dela, misturadas com as lembranças do dia em que teve que entregar o filho. Ela sabia que não podia mais adiar. A saúde de Rosa estava se deteriorando rápido, e o tempo que Rodrigo tinha com a mãe adotiva estava acabando. Ele merecia saber a verdade. Merecia conhecer suas origens antes que fosse tarde demais. Mas como encontrar o momento certo? Como contar uma verdade que poderia virar o mundo dele de cabeça para baixo? No dia seguinte, antes de sair para o trabalho, Maria parou no quarto da filha Camila. Observou a menina dormindo, a respiração leve, o rosto sereno apesar da doença. Maria sabia o quanto a verdade podia ser dolorosa, mas também sabia que mentiras e segredos tinham um preço alto. Ela não queria que Rodrigo vivesse com esse peso pelo resto da vida, assim como ela vinha carregando o próprio peso há tantos anos. A cada dia que passava, o segredo de Maria Luísa parecia pesar mais no peito. Ela já não conseguia disfarçar o quanto aquilo a consumia por dentro. Era como se cada gesto de Rodrigo, cada palavra que ele dizia, fossem pequenos lembretes da verdade que ela escondia. O pior de tudo era vê-lo sofrer com a doença de Rosa, a mãe que o criou com tanto amor.
Maria sabia que aquela era a mulher que deu a Rodrigo tudo o que ela não pôde oferecer. E isso deixava o dilema dela ainda mais difícil. Contar ou não contar? Durante o trabalho, Maria tentava manter o foco na cozinha, mas sua mente estava em outro lugar. Enquanto cortava legumes ou mexia o feijão na panela, os pensamentos corriam soltos. E se ele me odiar quando souber? E se achar que eu sou uma interesseira? E se ele não quiser mais me ver? Essas perguntas martelavam na cabeça dela sem parar. Mas havia também outra voz, mais suave, que dizia: ele merece saber a verdade. Ele tem o direito de conhecer suas origens. E Maria ficava presa entre essas duas vozes, sem saber qual delas seguir. O medo de ser rejeitada era o que mais a travava. Maria já tinha enfrentado muita coisa na vida, mas nada parecia tão assustador quanto a possibilidade de Rodrigo olhar para ela com desprezo. Ela não suportava na ideia de ser vista como alguém que abandonou o próprio filho por vontade própria, como se não tivesse lutado. A verdade era que ela nunca quis abrir mão dele. Foi a vida, a pobreza, o abandono do pai biológico que a empurraram para aquela decisão. Mas será que Rodrigo entenderia isso? As noites eram as piores. Quando chegava em casa, depois de um dia inteiro na mansão, Maria se deitava na cama, mas o sono não vinha. Ficava olhando para o teto, revivendo cada momento que teve com Rodrigo, desde que começou a trabalhar para ele. Lembrava do jeito que ele franzia a testa quando estava concentrado, da forma como ele mexia o café, dos gestos que eram tão parecidos com os dela. Tudo isso só confirmava o que o coração dela já sabia. Mas isso não tornava a decisão mais fácil. Camila, mesmo doente, percebeu que a mãe estava diferente. Uma noite, enquanto Maria preparava o chá para ela, Camila perguntou: "Mãe, tá tudo bem? Você anda esquisita esses dias." Maria sorriu, tentando disfarçar, mas a filha a conhecia bem demais para acreditar nessa fachada. "É só o cansaço do trabalho, filha. Nada com que você precise se preocupar." Mas por dentro, Maria sentia vontade de contar tudo para Camila. Queria dividir aquele fardo, mas tinha medo de sobrecarregar a filha, que já tinha suas próprias batalhas para enfrentar. O que deixava Maria ainda mais confusa era o carinho que ela estava criando por Rodrigo. Não só como mãe, mas também como pessoa. Ela via nele não só o filho que perdeu, mas um homem bom, justo, que lutava para fazer o certo, mesmo quando o caminho mais fácil estava ali, na frente dele. Ver o conflito interno de Rodrigo sobre a fusão da empresa e a doença de Rosa só aumentava o amor que Maria sentia por ele. Isso fazia a ideia de perder a confiança dele ainda mais dolorosa. Um dia, Maria decidiu que precisava de um tempo para pensar. Pediu folga na mansão, dizendo que precisava resolver algumas coisas pessoais. Passou o dia andando pelo bairro, sem rumo. Sentou no banco da praça onde costumava levar Camila quando ela era pequena, observando as crianças brincando. Ali, longe da rotina, ela tentou organizar os pensamentos. Pensou em todas as vezes que a vida a colocou em situações difíceis e como ela sempre conseguiu encontrar um caminho. Mas dessa vez, parecia diferente. Parecia que não havia uma solução certa, apenas escolhas difíceis. Ela lembrou das palavras de Neuza e Dona Lourdes. As amigas sempre diziam que a verdade era libertadora, mas Maria não conseguia sentir essa leveza. Para ela, a verdade parecia uma faca de 2 gumes. Poderia aproximá-los, mas também poderia afastá-los para sempre. E se Rodrigo achasse que ela só apareceu na vida dele agora, por causa da posição que ele tinha? O medo de ser mal interpretada era maior do que tudo. No fim da tarde, Maria decidiu visitar a igreja do bairro. Não era uma pessoa muito religiosa, mas naquele dia, precisava de silêncio e de um lugar onde pudesse organizar os sentimentos. Sentou-se em um dos bancos do fundo, fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Não pediu respostas, porque sabia que ninguém poderia decidir por ela. Mas naquele momento, percebeu que o que mais doía não era o medo da rejeição, mas o arrependimento de nunca ter tido a chance de ver o filho crescer. Quando voltou para casa, Maria estava exausta.
mas de alguma forma um pouco mais decidida. Sabia que não podia adiar para sempre. Cada dia que passava era uma oportunidade perdida de se reconectar com o filho. E mesmo que a reação dele não fosse o que ela esperava, pelo menos teria feito sua parte. Pelo menos não viveria com a dúvida do e se. No dia seguinte, ao voltar para a mansão, Maria sentiu o peso da decisão prestes a ser tomada. Quando viu Rodrigo passando pelo corredor, com o rosto abatido e o olhar distante, o coração dela apertou. Sabia que ele estava sofrendo com a doença de Rosa, e isso só tornava tudo mais complicado. Mas ao mesmo tempo, Maria percebeu que o momento perfeito nunca existiria. Sempre haveria um motivo para esperar mais um pouco, e ela já tinha esperado demais. A mansão de Rodrigo Vasconcelos sempre foi um lugar silencioso, mas nos últimos dias, o silêncio parecia mais pesado, quase sufocante. O que antes era apenas um reflexo do jeito reservado do dono da casa, agora parecia um eco da tensão que tomava conta de tudo ali dentro. As paredes, tão impecáveis quanto o resto da casa, pareciam guardar os segredos e preocupações que cresciam a cada dia. Maria Luísa sentia isso em cada passo que dava. O ambiente, antes apenas frio, agora estava carregado, como se a qualquer momento algo fosse explodir. Rodrigo estava no limite. Entre a doença de Rosa, a pressão de Maurício e o peso das decisões da empresa, ele já não era o mesmo. O homem que, mesmo sério, conseguia encontrar algum alívio em um bom prato de comida, agora mal sentava para comer. Passava horas, trancado no escritório da mansão, a porta sempre fechada, com pilhas de documentos e contratos que pareciam consumir o pouco de energia que ainda restava nele. Maria observava de longe, o coração apertado, sabendo que o momento de contar a verdade estava próximo, mas percebendo que Rodrigo estava afundando em problemas que iam além do que ela podia imaginar. A gota d'água foi uma reunião tensa, com Maurício, que aconteceu na própria casa. Maria estava na cozinha, mas conseguia ouvir cada palavra que ecoava da sala ao lado. "Rodrigo, você está sendo emocional demais!" Maurício gritou, a voz carregada de frustração. "Essa fusão é a única forma de salvar a empresa. Se você continuar assim, vai acabar perdendo tudo." Rodrigo respondeu mais calmo, mas com um tom firme que Maria raramente ouvia. "Não vou sacrificar os funcionários dessa empresa por um acordo que só vai beneficiar a gente. Isso não é certo." Houve um silêncio pesado, seguido de um baque, como se Maurício tivesse jogado algo na mesa. "Você vai se arrepender disso." Maria sentiu o estômago embrulhar. Sabia que Maurício era perigoso, mas agora ele estava mostrando as garras de verdade. Rodrigo, por outro lado, estava tentando se manter firme, mas o desgaste era visível. Depois que Maurício foi embora, batendo a porta com força, Rodrigo entrou na cozinha com o rosto fechado, os olhos vermelhos de raiva e cansaço. "Maria, eu não sei mais o que fazer", ele disse, a voz baixa, mas cheia de desespero. Maria largou o que estava fazendo e apenas olhou para ele, com aquele olhar de quem entende a dor do outro sem precisar de muitas palavras. "Você precisa seguir o que o seu coração diz, Rodrigo." Ela respondeu com a voz calma. "Às vezes, o caminho certo não é o mais fácil, mas é o que deixa a gente em paz." Rodrigo suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu só não quero decepcionar quem confiou em mim. Minha mãe, os funcionários, todo mundo." Maria sentiu um nó na garganta ao ouvir ele falar dos pais. A vontade de contar que ela era a mãe biológica dele quase escapou ali, mas ela se segurou. Ainda não era o momento. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Maurício começou a aparecer na empresa fazendo mudanças, sem o aval de Rodrigo, tentando forçá-lo a aceitar a fusão. Funcionários começaram a perceber que algo estava errado, e os boatos se espalharam rápido. Alguns diziam que a empresa estava à beira da falência, outros que Rodrigo estava prestes a ser afastado. Rodrigo tentava manter a calma, mas Maria via nos olhos dele que ele estava no limite. Em casa, o clima também estava insuportável. Rodrigo mal dormia, e quando dormia, era com a cabeça cheia de pesadelos.
Maria ouvia ele se mexendo no quarto durante a madrugada e o coração dela doía por não poder fazer mais do que oferecer uma refeição quente e algumas palavras de conforto. Mas ela sabia que precisava fazer mais. A verdade que ela guardava podia não resolver os problemas da empresa, mas talvez pudesse trazer algum alívio para o coração dele. Foi em uma dessas noites, quando Rodrigo chegou da empresa mais abatido do que nunca, que Maria percebeu que a crise tinha chegado ao ponto máximo. Ele entrou na cozinha, jogou as chaves em cima da mesa e se sentou, com o rosto nas mãos. "Eu não aguento mais, Maria", ele disse, a voz quase um sussurro. "Tudo está desmoronando. Minha mãe está morrendo, a empresa está caindo, e eu sinto que não tenho ninguém em quem confiar." Aquilo foi como uma facada no coração de Maria. O filho dela, o menino que ela foi forçada a entregar, estava ali, na frente dela, completamente perdido, e ela ainda não tinha contado a verdade. Maria respirou fundo, lutando contra o impulso de falar tudo ali mesmo, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Rodrigo continuou. "Você é a única pessoa com quem eu consigo falar, Maria. Não sei porquê, mas estar perto de você me traz alguma paz." As lágrimas encheram os olhos dela, mas ela as segurou. Era agora ou nunca. Mas naquele exato momento, o telefone de Rodrigo tocou. Ele atendeu rapidamente, e o rosto dele ficou ainda mais pálido. Era do hospital. Rosa tinha piorado. Rodrigo saiu correndo da casa, deixando Maria sozinha na cozinha, com o coração disparado. Ela sabia que o momento de contar a verdade estava próximo, mas também sabia que agora Rodrigo precisava focar em Rosa, e isso só aumentava o conflito interno dela. Contar a verdade agora poderia parecer egoísmo, como se ela estivesse tentando tirar o foco da mulher que criou Rodrigo com tanto amor. Mas ao mesmo tempo, esperar mais poderia significar perder a chance de se reconectar com o filho. As horas passaram devagar naquela noite. Maria não conseguiu dormir, pensando em tudo o que estava acontecendo. O medo, a culpa e a esperança se misturavam dentro dela de um jeito que parecia impossível de resolver. Ela sabia que quando Rodrigo voltasse para casa, nada mais seria como antes. A crise na mansão não era só sobre a empresa ou a doença de Rosa. Era sobre segredos, sobre o passado e sobre como as verdades que a gente esconde acabam nos encontrando, de qualquer jeito. Maria Luísa já não conseguia mais escapar da verdade. O segredo que ela carregava no peito, que por tanto tempo parecia protegido pelo silêncio e pelo medo, agora pesava tanto que ela sentia como se carregasse o mundo nas costas. A mansão, com seus corredores frios e paredes perfeitas, parecia menor, sufocante. Cada passo que ela dava naquela casa ecoava na cabeça, lembrando que o momento de contar a verdade estava se aproximando. Mas mesmo assim, a dúvida ainda corroía, por dentro. Será que Rodrigo estava pronto para ouvir? E mais ainda, será que ela estava pronta para dizer? Rodrigo não era mais o mesmo. Desde que Rosa piorou no hospital, ele estava visivelmente abalado. Os olhos fundos, o semblante cansado e os silêncios longos diziam mais do que qualquer palavra. Maria o observava de longe, percebendo cada pequeno detalhe, sentindo a dor dele como se fosse dela também. Porque no fundo, era. O filho que ela foi forçada a entregar anos atrás estava ali, sofrendo, e ela ainda não tinha encontrado coragem para contar que era sua mãe biológica. Mas já não dava mais para adiar. O que Maria não sabia era que Rodrigo também estava no limite. Ele não só lidava com a doença da mãe adotiva, mas também com a pressão insuportável de Maurício para assinar a fusão que ele sabia que destruiria tudo o que sua família construiu. O conflito interno que ele enfrentava crescia a cada dia, e Maria percebia isso nos pequenos gestos. O jeito como ele largava a caneta depois de tentar assinar os documentos, a forma como ele olhava para o nada, perdido nos próprios pensamentos. Era como se ele estivesse esperando uma resposta, algo que o ajudasse a entender o que fazer. E talvez, sem saber, a resposta estivesse nela.
Foi em uma noite particularmente tensa que o momento finalmente chegou. A mansão estava em completo silêncio, exceto pelo som da chuva batendo nas janelas. Rodrigo havia voltado tarde do hospital, com o rosto abatido e os olhos vermelhos. Ele entrou na cozinha, onde Maria ainda estava acordada, mexendo no chá que preparava para ele todas as noites. Mas naquela noite, ela sabia que o chá não seria suficiente. Quando Rodrigo entrou, jogou as chaves em cima da mesa e se sentou, sem dizer uma palavra. O silêncio entre eles era quase palpável. Maria respirou fundo, sentindo o coração bater mais rápido do que nunca. Ela sabia que aquele era o momento que ela tanto temia e esperava ao mesmo tempo, o momento em que tudo poderia mudar. Ela se aproximou devagar, sentando-se na cadeira à frente dele. Rodrigo levantou o olhar, surpreso com a expressão séria dela. Normalmente, Maria mantinha a calma, sempre com um sorriso discreto ou uma palavra de conforto. Mas naquela noite havia algo diferente no olhar dela, algo que ele não conseguia decifrar. Rodrigo, Maria começou, a voz baixa, mas firme. Tem algo que eu preciso te contar. Rodrigo franziu a testa, curioso, mas sem dizer nada. Apenas esperou. Maria sentiu as mãos suando, o coração batendo tão forte que parecia que ele podia ouvir, mas ela sabia que não podia mais voltar atrás. O que eu vou te dizer agora é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas eu não posso mais guardar isso. Rodrigo se endireitou na cadeira, agora claramente intrigado. O que foi, Maria? A voz dele estava cansada, mas havia uma ponta de preocupação ali. Maria respirou fundo novamente, tentando encontrar as palavras certas, mas sabia que não. Havia uma forma fácil de dizer aquilo. Então, decidiu ir direto ao ponto. Rodrigo, eu sou sua mãe biológica. Por um segundo, o mundo pareceu parar. O som da chuva desapareceu. O relógio na parede ficou mudo. E o ar na sala ficou pesado. Rodrigo ficou olhando para Maria, como se não tivesse entendido o que ela tinha acabado de dizer. O rosto dele estava congelado, sem expressão, enquanto a mente dele tentava processar aquelas palavras. O quê? Ele finalmente disse, a voz quase um sussurro. Maria sentiu as lágrimas começarem a escorrer, mas ela continuou. Eu fui forçada a te entregar para a adoção quando você era bebê. Eu era muito jovem, estava sozinha e não tinha condições de cuidar de você. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas eu nunca parei de pensar em você, Rodrigo. Nunca. A voz dela tremia, mas havia uma sinceridade ali que não podia ser ignorada. Rodrigo se levantou da cadeira, andando de um lado para o outro na cozinha. Ele passava as mãos pelos cabelos, tentando entender o que estava acontecendo. Isso é alguma piada? Como assim, Maria? Por que você está me dizendo isso agora? Maria sentiu o peito apertar, mas sabia que aquela reação era normal. Ela esperava isso. Eu não sabia como te contar. Eu tive medo. Medo de que você achasse que eu estava aqui por interesse, que eu só queria me aproveitar de você. Mas isso nunca foi o caso. Eu só queria você de volta na minha vida. Rodrigo parou, olhando para ela com um misto de raiva e confusão. E o que você espera que eu faça com isso agora? Que eu simplesmente aceite? Maria balançou a cabeça, as lágrimas caindo livremente agora. Eu não espero nada. Eu só precisava que você soubesse. Você tem o direito de saber a verdade. O silêncio voltou a tomar conta da cozinha, e Rodrigo ficou ali parado, respirando fundo, tentando acalmar a mente que parecia girar sem controle. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou. Eu preciso de um tempo. Sem esperar por uma resposta, Rodrigo saiu da cozinha, subindo as escadas rapidamente. Maria ficou sentada ali, sozinha, sentindo o vazio tomar conta de tudo. Ela sabia que aquela seria a reação dele, mas ainda assim, doía mais do que ela imaginava.
O momento decisivo havia chegado, e agora, tudo o que restava era esperar. Esperar que Rodrigo processasse a verdade, que entendesse que ela nunca quis abandoná-lo, que o amor de mãe nunca desapareceu, mesmo com a distância e o tempo. Maria passou o resto da noite acordada, sentada na cozinha, olhando para o nada. A casa estava em silêncio novamente, mas agora era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da dúvida, mas o silêncio da verdade revelada. E por mais doloroso que fosse, Maria sabia que aquele era o primeiro passo para o que viesse depois. O momento decisivo havia acontecido. Agora, tudo dependia de Rodrigo. O clima na mansão estava denso, como se o ar tivesse ficado mais pesado desde aquela noite em que Maria contou a Rodrigo que era sua mãe biológica. O silêncio que sempre fez parte da rotina da casa agora parecia mais profundo, carregado de tudo o que não tinha sido dito depois da confissão. Maria continuava trabalhando, preparando as refeições, arrumando a cozinha, mas cada movimento era automático, como se o corpo estivesse no piloto automático, enquanto a cabeça rodava 1000 pensamentos. Rodrigo não falou com ela desde aquela noite. Depois de ouvir a revelação, ele subiu para o quarto e não desceu mais. Nos dias seguintes, ele saía cedo para o hospital, onde Rosa continuava internada, e só voltava tarde da noite, quando Maria já tinha terminado o turno. Eles se cruzavam, sim, mas eram encontros rápidos, carregados de um desconforto que machucava mais do que qualquer palavra dura. Maria entendia. Sabia que ele precisava de tempo para processar tudo. Mas a espera estava matando ela por dentro. Numa dessas manhãs frias, enquanto Maria preparava o café, Rodrigo apareceu na cozinha. O coração dela disparou na hora, mas ela tentou manter a calma. Ele estava com o rosto abatido, olheiras fundas e uma expressão séria que ela já conhecia bem. Mas dessa vez, havia algo diferente no olhar dele, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Ele se aproximou devagar, pegou uma xícara de café e ficou em silêncio por alguns segundos, encarando o líquido quente, como se buscasse coragem ali. Maria, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu marquei um teste de DNA. Maria sentiu o chão sumir por um segundo. Não era surpresa, mas ouvir ele dizer aquilo em voz alta trouxe uma realidade que ela ainda não tinha enfrentado. Ela apenas assentiu com a cabeça, a voz presa na garganta. Acho que é a única maneira de eu entender o que está acontecendo. Rodrigo continuou, sem levantar o olhar. Maria respirou fundo e respondeu com firmeza. Tudo bem, eu entendo, e tô disposta a fazer. O processo foi rápido. No dia seguinte, eles foram até a clínica juntos. O caminho até lá foi feito em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Maria lembrava do bebê que colocou nos braços de outra família tantos anos atrás, enquanto Rodrigo tentava conciliar o turbilhão de emoções que sentia desde a revelação. Na clínica, o procedimento foi simples, mas o peso do momento fazia tudo parecer mais complicado. Quando saíram de lá, Rodrigo apenas disse: os resultados saem em 3 dias. E foi isso. 3 dias que pareceram uma eternidade. Maria passou esses dias com o coração na mão. Tentava manter a rotina, mas a mente não parava. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela revivia todos os momentos que teve com Rodrigo desde que começou a trabalhar na mansão. O primeiro olhar, o jeito como ele elogiou a comida, as conversas, rápidas na cozinha. Tudo fazia sentido agora, mas ela sabia que o DNA seria o que definiria tudo. E o medo de ele não conseguir aceitar a verdade era maior do que qualquer coisa. No 3º dia, Rodrigo chegou em casa mais cedo do que o normal. Maria estava na cozinha, como sempre, mas dessa vez, o som dos passos dele ecoando pelo corredor fez o coração dela disparar. Ele entrou, segurando um envelope branco nas mãos. O olhar dele estava sério, mas havia algo mais ali. Algo que Maria não conseguia identificar. Ele ficou parado na porta por um momento, como se estivesse decidindo o que fazer. Então, sem dizer nada,
Ele colocou o envelope em cima da mesa e olhou diretamente para ela. Maria não sabia o que esperar. O silêncio entre eles parecia gritar. Rodrigo abriu o envelope com mãos trêmulas, tirou o papel lá de dentro e leu rapidamente. O tempo pareceu congelar enquanto ele lia. Quando terminou, ele abaixou o papel, respirou fundo e olhou nos olhos de Maria. "É verdade", ele disse, a voz embargada. "Você é minha mãe." As palavras dele foram como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Maria sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Ela se levantou devagar, com medo de se aproximar demais, de invadir o espaço dele. "Rodrigo, As palavras faltavam. "O que você diz para o filho que reencontrou depois de tantos anos? Como explicar uma vida inteira de ausência em poucas frases?" Mas Rodrigo não deixou que ela terminasse. Ele deu um passo à frente, e num gesto que Maria nunca vai esquecer, a puxou para um abraço. Um abraço apertado, forte, como se estivesse tentando recuperar o tempo perdido. Maria sentiu o calor do filho, o cheiro dele, e tudo o que ela segurou por tantos anos desabou ali. Ela chorava, e ele também. Nenhuma palavra foi dita naquele momento porque não precisava. O abraço dizia tudo. Depois de um tempo, Rodrigo se afastou, mas manteve as mãos nos ombros dela. "Eu não sei o que sentir agora", ele confessou, com honestidade. "É muita coisa para processar, mas eu não te odeio, Maria." Essas palavras foram o alívio que ela nem sabia que precisava. Maria sorriu entre as lágrimas. "Eu te amo, Rodrigo. Sempre amei. Nunca passou um dia sem que eu pensasse em você." Rodrigo assentiu, os olhos ainda marejados. "Eu preciso de tempo para entender tudo isso, mas tô feliz que você tá aqui." O clima na mansão mudou depois daquele dia. Ainda havia um longo caminho pela frente. Muitas conversas que precisavam acontecer. Muitas mágoas para curar. Mas a primeira barreira tinha sido quebrada. Maria sabia que o tempo não podia ser recuperado, mas o futuro estava ali, diante deles, esperando, para ser construído. E agora, eles tinham uma segunda chance. Rodrigo, o filho que ela nunca esqueceu, estava de volta. E dessa vez, Maria não ia deixar nada ficar entre eles. O resultado do DNA não só confirmou o que ele já suspeitava lá no fundo, mas também trouxe à tona uma série de perguntas que ele nunca imaginou que teria que responder. Como lidar com o fato de que a mulher que cozinhava para ele todos os dias era, na verdade, a mãe que ele nunca conheceu? E mais, o que isso significava para o relacionamento dele com Rosa, a mulher que o criou com tanto amor? Era uma mistura de gratidão, confusão e uma raiva que ele não sabia direito de onde vinha. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil no hospital com Rosa, Rodrigo voltou para casa mais cedo. Encontrou Maria na cozinha, como sempre, preparando o jantar. Mas dessa vez, ele não passou direto. Ficou parado na porta, observando ela mexer a panela com aquele jeito calmo que tanto o confortava. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou, a voz baixa, mas firme. "Por que você nunca me procurou antes?" Maria congelou por um segundo. Ela sabia que essa pergunta viria, mas isso não tornava mais fácil respondê-la. Ela desligou o fogão, limpou as mãos no avental e se virou para ele. O olhar dela estava cheio de dor, mas também de sinceridade. "Eu tentei, Rodrigo, mas a vida foi difícil. Eu não tinha recursos, não sabia onde procurar. E quando finalmente tive uma chance, achei que talvez fosse melhor não mexer na sua vida. Eu tinha medo de te atrapalhar, de você não querer saber de mim." Rodrigo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Parte dele entendia o que Maria dizia. Ele sabia que a vida não era fácil, e a expressão no rosto dela deixava claro o quanto ela sofreu com tudo aquilo. Mas outra parte dele ainda estava ferida. "Você não atrapalharia", ele respondeu, a voz mais suave agora.
Eu sempre quis saber de onde eu vim. Sempre tive essa lacuna aqui dentro. Ele bateu de leve no peito, como se tentasse mostrar o vazio que sempre carregou. Maria se aproximou devagar, com os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca parei de pensar em você, Rodrigo. Cada aniversário, cada momento da minha vida, você sempre esteve comigo, mesmo que distante. Rodrigo desviou o olhar, lutando contra as próprias emoções. Era muita coisa para processar. Ele sentia que o chão estava desaparecendo sob seus pés e não sabia como lidar com tudo aquilo. Nos dias seguintes, Rodrigo se jogou ainda mais no trabalho e nas visitas ao hospital. Era a maneira dele de lidar com a confusão interna. Ele precisava de um tempo longe para tentar entender o que sentia. Mas, toda vez que ele voltava para casa, encontrava Maria lá, na cozinha, fazendo o que sempre fez, cuidando dele à sua maneira, com comida, com silêncio e com uma presença que ele não conseguia ignorar. Foi numa dessas noites que algo finalmente mudou. Rodrigo chegou em casa tarde, exausto depois de um dia difícil no hospital. Rosa estava cada vez pior, e ele sabia que o tempo dela estava se esgotando. Quando entrou na cozinha, encontrou Maria, sentada à mesa, olhando para uma foto antiga que ela tinha levado naquele dia. Era uma foto dele bebê, usando o medalhão que ele ainda carregava no pescoço. Ele se aproximou devagar e se sentou à frente dela. Por um tempo, nenhum dos dois disse nada. Só ficaram ali, olhando para a foto. Depois de um tempo, Rodrigo quebrou o silêncio. É estranho saber que você é minha mãe, mas sentir como se ainda tivesse um abismo entre a gente. Maria assentiu, entendendo perfeitamente. Eu sei, filho. A gente perdeu muito tempo. E eu sei que não vai ser fácil. Mas eu tô aqui, do seu lado, se você quiser me conhecer. Rodrigo olhou para ela por um momento, e então algo suavizou no rosto dele. Eu quero, mas preciso ir devagar. Maria sorriu, um sorriso cheio de alívio e esperança. Do jeito que você quiser. Eu só tô feliz por ter essa chance. Aos poucos, o gelo entre eles começou a derreter. Rodrigo ainda estava confuso, ainda tinha dúvidas e inseguranças, mas agora ele sabia que não estava sozinho. E pela primeira vez na vida, ele sentia que tinha mais do que um passado para descobrir. Tinha um futuro para construir com a mãe, que a vida trouxe de volta de um jeito inesperado. Depois que Rodrigo descobriu que Maria Luísa era sua mãe biológica, as coisas na mansão começaram a mudar. A relação entre eles ainda era nova, cheia de momentos silenciosos e conversas curtas, mas algo diferente estava no ar. O peso da dúvida tinha saído dos ombros de Maria, e aos poucos, Rodrigo também começava a aceitar aquela nova realidade. Mas havia uma parte dessa história que ainda não estava completa. Maria sabia disso. Rodrigo também. E essa parte tinha nome: Camila. Camila era o coração da vida de Maria, a filha que ela criou com todo amor e sacrifício. E agora, Maria tinha a chance de juntar os dois pedaços da sua vida, o filho que perdeu e a filha que nunca deixou de proteger. Mas, por mais que ela soubesse que esse encontro precisava acontecer, o medo ainda batia forte no peito. Como Camila reagiria ao descobrir que tinha um irmão? E Rodrigo, será que estava pronto para conhecer a irmã que nunca soube que existia? Foi numa manhã de domingo que Rodrigo tocou no assunto pela primeira vez. Eles estavam na cozinha, como de costume, e Maria preparava o café da manhã enquanto Rodrigo lia alguns documentos da empresa. O clima estava mais leve, com aquele silêncio confortável que só existe entre pessoas que estão aprendendo a confiar uma na outra. De repente, Rodrigo baixou os papéis e perguntou, quase casualmente: E a Camila, como ela tá? Maria parou por um segundo, surpresa com a pergunta. Até aquele momento, Rodrigo nunca tinha mencionado a filha dela. Ela tá bem, dentro do possível, Maria respondeu, tentando manter o tom leve. A saúde dela ainda é uma preocupação, mas a gente tá lutando. Rodrigo ficou em silêncio, por um momento, processando a informação. Depois,
levantou o olhar e disse: Eu queria conhecê-la. Maria sentiu o coração acelerar. Ela sabia que esse momento ia chegar, mas ouvir ele dizer isso em voz alta trouxe uma mistura de alívio e nervosismo. Você tem certeza? Ela perguntou, querendo ter certeza de que ele estava preparado. Rodrigo assentiu. Ela é minha. Irmã, não é? Acho que já passou da hora. Naquele mesmo dia, Maria ligou para Camila e sugeriu que ela fosse até a mansão. Não entrou em detalhes, apenas disse que tinha algo importante para conversar. Camila, curiosa, mas confiante na mãe, aceitou o convite. Quando Maria desligou o telefone, o nervosismo tomou conta. Ela ficou pensando em como esse encontro seria, em como Rodrigo e Camila reagiriam um ao outro. Mas no fundo, sabia que precisava confiar no amor que existia ali, mesmo que eles ainda não soubessem disso. Horas depois, quando Camila chegou à mansão, Maria sentiu as mãos suando. Ela foi até o portão recebê-la, e o abraço das duas foi apertado, como sempre. Mas Camila logo percebeu que algo estava diferente. O que está acontecendo, mãe? Você está estranha. Ela disse com aquele tom direto que sempre usava quando queria respostas. Maria sorriu, nervosa, e disse: Você vai entender já, filha. Vem comigo. Elas entraram na mansão, e Camila ficou admirada com o tamanho da casa. Nossa, mãe, que lugar é esse? Nem parece que você trabalha aqui. Maria riu, tentando aliviar a tensão. Mas quando chegaram à sala, onde Rodrigo os esperava, o clima mudou. Camila olhou para o homem parado ali, com uma expressão curiosa, sem entender o que estava acontecendo. Rodrigo, por outro lado, estava visivelmente nervoso, algo que Maria raramente via nele. Maria respirou fundo e decidiu que era hora de contar tudo. Camila, esse é o Rodrigo. Ela começou, a voz trêmula. Rodrigo, essa é minha filha, Camila. Camila sorriu educadamente, mas o olhar estava cheio de perguntas. Maria continuou. Tem algo que eu preciso contar para vocês dois. Rodrigo e Camila se entreolharam, esperando o que vinha a seguir. Rodrigo é seu irmão. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Camila ficou olhando para Maria, depois para Rodrigo e de volta para Maria, tentando processar o que acabara de ouvir. O quê? Ela finalmente disse, a voz cheia de confusão. Como assim, irmão? Maria se aproximou da filha e segurou suas mãos. Antes de você nascer, eu tive que entregar o Rodrigo para a adoção. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu nunca parei de pensar nele. E agora, ele tá aqui. Camila ficou em silêncio por um momento, tentando entender tudo. Ela olhou para Rodrigo, que também parecia não saber o que dizer. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, Camila finalmente falou. Então, você é meu irmão? Rodrigo assentiu, o olhar ainda confuso, mas com um sorriso tímido no canto dos lábios. Acho que sim. O clima, que antes era tenso, começou a se suavizar. Camila, com seu jeito espontâneo, quebrou o gelo do jeito que só ela sabia fazer. Nossa, que doideira, né? A vida é cheia de surpresas. Rodrigo riu, aliviado com a reação dela. Pois é. Nunca imaginei que teria uma irmã. Maria observava os dois, o coração cheio de emoção. Ver seus filhos juntos, mesmo que fosse o primeiro encontro, era algo que ela nunca tinha ousado sonhar. Eles passaram o resto da tarde conversando, trocando histórias, descobrindo as pequenas coincidências que compartilhavam sem saber. Rodrigo se interessou pela luta de Camila contra a doença, e Camila quis saber tudo sobre a vida dele, o trabalho, os gostos. Aos poucos, o que começou como um encontro tenso se transformou em algo natural. Eles riam das semelhanças, se surpreendiam com as diferenças, e acima de tudo, começaram a criar uma conexão que nenhum deles sabia que precisava. Quando o dia começou a escurecer, Camila se levantou para ir embora. Antes de sair, ela olhou para Rodrigo e disse, com um sorriso sincero, Foi muito bom te conhecer, irmão. Rodrigo retribuiu o sorriso, com um brilho nos olhos. O prazer foi meu, irmã.
Maria, observando aquela cena, sentiu as lágrimas escorrerem de novo. Mas dessa vez, eram lágrimas de felicidade. O reencontro aconteceu, e mesmo com todos os desafios, ela sabia que agora sua família estava completa. A mansão de Rodrigo Vasconcelos já não era mais a mesma. As paredes frias e os corredores silenciosos agora guardavam algo que não existia antes: calor humano. Depois de tantas reviravoltas, segredos revelados e emoções à flor da pele, Rodrigo, Maria Luísa e Camila estavam prontos para começar um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo onde o passado não era mais um peso, mas parte da história que os unia. Rodrigo acordou naquela manhã com uma sensação diferente. O sol entrava pela janela do quarto de um jeito suave, e o som dos passarinhos no jardim parecia mais nítido do que nunca. Ele ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto, processando tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. A revelação de Maria, o teste de DNA, o encontro com Camila, tudo parecia surreal, mas ao mesmo tempo, era a coisa mais real que ele já tinha vivido. Ele não estava mais sozinho no mundo. Agora tinha uma mãe e uma irmã. Na cozinha, Maria preparava o café da manhã como fazia todos os dias, mas havia um sorriso no rosto dela que não dava para esconder. Cada movimento dela tinha um novo significado. Agora, ela não estava apenas cozinhando para o patrão. Estava cuidando do filho que reencontrou depois de mais de 30 anos. O som dos passos de Rodrigo descendo as escadas fez o coração dela acelerar, mas de um jeito bom. Quando ele entrou na cozinha, eles trocaram, um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. "Bom dia, mãe", Rodrigo disse, com um sorriso tímido no rosto. Aquela palavra, mãe, ainda soava nova, mas tão certa ao mesmo tempo. Maria sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas ela piscou rápido, disfarçando. "Bom dia, filho", respondeu, com a voz embargada, mas cheia de felicidade. Eles se sentaram para tomar o café juntos, e mesmo que o silêncio ainda existisse entre uma conversa e outra, ele já não era desconfortável. Era o silêncio de quem está aprendendo a dividir a vida com alguém. Naquela tarde, Rodrigo decidiu que era hora de fazer algo que vinha adiando há dias. Ele pegou o telefone e ligou para Camila. O reencontro com a irmã tinha sido especial, e ele sentia que precisava estreitar essa relação. "Oi, irmã", ele disse quando Camila atendeu, e os dois riram ao mesmo tempo. Era estranho e natural ao mesmo tempo chamá-la assim. "Que tal a gente almoçar juntos amanhã?" Camila topou na hora. O vínculo entre eles estava apenas começando, mas já havia algo ali que nenhum dos dois podia negar: a vontade de recuperar o tempo perdido. Enquanto isso, na empresa, Rodrigo também começou a tomar decisões importantes. O conflito com Maurício estava longe de ser resolvido, mas algo dentro dele tinha mudado. As conversas com Maria e o reencontro com Camila o fizeram lembrar de quem ele era de verdade, dos valores que sempre quis manter, mesmo no mundo dos negócios. Ele sabia que não podia deixar Maurício destruir a empresa que sua família, agora ainda mais importante para ele, construiu com tanto esforço. Em uma reunião tensa, Rodrigo finalmente colocou um ponto final nas ameaças do sócio. "Eu não vou assinar essa fusão, Maurício", ele disse com a voz firme e decidida. "Prefiro encontrar outro caminho do que sacrificar a integridade da nossa empresa." Maurício tentou argumentar, mas Rodrigo já não era o mesmo homem, que hesitava e duvidava de suas decisões. Agora, ele tinha um propósito maior. Estava lutando não apenas pelos negócios, mas pela família que havia reencontrado, e isso dava a ele uma força que Maurício nunca entenderia. Depois da reunião, Rodrigo voltou para casa mais leve. Encontrou Maria na cozinha, como sempre, e contou sobre o que tinha acontecido. Ela ouviu atentamente, com orgulho nos olhos. "Você fez a coisa certa, filho", ela disse, colocando a mão no ombro dele. Rodrigo sorriu, sentindo que finalmente estava no caminho certo. "Eu acho que sim, e acho que devo isso a você e a Camila." Maria apertou o ombro dele com carinho. "A gente tá aqui para te apoiar, sempre."
O almoço com Camila no dia seguinte foi um marco para os dois. Eles escolheram um restaurante simples, mas aconchegante, onde puderam conversar sem pressa. Camila contou mais sobre sua vida, suas lutas contra a doença, suas conquistas e sonhos. Rodrigo ouviu com atenção, impressionado com a força da irmã. Ele percebeu que, mesmo sem ter crescido juntos, havia uma conexão entre eles que não podia ser explicada. Era como se sempre tivessem feito parte da vida um do outro, mesmo que só agora tivessem se encontrado. Depois do almoço, Camila olhou para Rodrigo e disse algo que ficou gravado na memória dele. A gente não pode mudar o passado, mas pode construir um futuro juntos. Rodrigo sorriu, concordando. É exatamente isso que eu quero. Eles se despediram com um abraço apertado, sabendo que aquele era apenas o começo de uma nova fase. De volta à mansão, Rodrigo encontrou Maria no jardim, cuidando das flores que ela mesma havia plantado. Ele se aproximou, observando a mãe com um carinho que só crescia a cada dia. Eu encontrei a Camila hoje, ele disse, e Maria levantou o olhar, com um sorriso. E como foi? Rodrigo respirou fundo, olhando para o céu antes de responder. Foi incrível. Sabe, mãe, eu sempre achei que estava completo, mas agora eu vejo que tinha um pedaço faltando. Maria sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não tentou escondê-las. Eu também, filho. Eu também. Mas as boas notícias não pararam por aí. Algumas semanas depois, Rodrigo recebeu uma ligação do hospital que mudou tudo. O Nantokum Soin. Médicos queriam falar sobre Rosa, a mãe adotiva que ele tanto amava e que estava lutando contra o câncer. Quando ele chegou ao hospital, o médico o recebeu com um sorriso que ele não esperava. Rodrigo, o médico começou. Os exames da sua mãe mostraram uma melhora significativa. É algo que não conseguimos explicar totalmente, mas o tumor diminuiu drasticamente. Pode-se dizer que foi um milagre. Rodrigo ficou sem palavras. A notícia bateu forte no coração dele. Ele correu para o quarto de Rosa, encontrando-a mais forte, com um brilho nos olhos que ele não via há muito. Temple. Mãe, ele disse, segurando a mão dela. Você vai ficar bem. Rosa sorriu, apertando a mão do filho. Eu disse que você ainda ia me ver por muito tempo, menino teimoso. Eles riram juntos, e naquele momento, Rodrigo sentiu que o universo estava finalmente se alinhando. Com o tempo, Rosa voltou para casa, e a família se tornou ainda mais unida. Agora, Rodrigo tinha duas mães que ele amava profundamente, e uma irmã que trouxe uma nova luz para sua vida. Camila, por sua vez, também começou a mostrar sinais de melhora, com novos tratamentos funcionando melhor do que o esperado. Era como se a vida, depois de tantos desafios, estivesse finalmente sorrindo para eles. O tempo que haviam perdido não podia ser recuperado, mas eles estavam determinados a não desperdiçar mais nenhum segundo. Maria, Rodrigo e Camila aprenderam que a família não é definida apenas pelo sangue ou pelo tempo que passamos juntos, mas pelo amor que escolhemos compartilhar. E com esse amor, eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse. Naquele novo capítulo da vida deles, havia espaço para esperança, perdão e principalmente recomeços, porque no final, não importa quanto tempo leve para encontrar o caminho de volta para casa. O que importa é ter coragem de abrir a porta quando finalmente chegamos lá. E juntos, eles sabiam que a porta para a felicidade estava escancarada, pronta para receber todos os momentos que ainda estavam por vir.